Aleluia. Se coloque de pé, querido. Olha para esse irmão que está do teu lado, precioso, lindo, cheiroso. Olha para ele. Faz assim para ele, ó. Fala, você pode só falar com Deus agora. É só glória e aleluia. É só aqui, ó. Aqui não pode, aqui pode. Aleluia. Porque senão nós ficamos distraídos com muito barulho. E a distração é a maior arma de Satanás nesses dias para nos desfocar daquilo que Deus está dizendo. A distração, ela está nos tirando do foco, nos tirando do centro da vontade do Senhor. E é de suma importância quando nós estamos reunidos nesse ambiente de culto ao Senhor, de celebração a Ele, que nós estejamos ligados naquilo que Ele está falando. Porque, queridos, Deus ele tem falado a mesma coisa durante séculos, Ele vai continuar falando a mesma coisa até a vinda do seu Filho. E por que então que a gente vive falando? Porque a gente vive distraído e esquecendo o que Ele disse. Porque se nós ouvíssemos o que Ele disse e caminhássemos sobre isso, nós já estaremos vivendo o cumprimento daquilo que Ele já disse. O que nós precisamos esses dias é estar mais atentos e menos preocupados com as nossas coisas. Eu falava essa semana com um pastor, um amigo meu, e nós falávamos sobre uma geração que anda distraída e sobre uma geração que está preocupada em construir muitas coisas para si e tirou o foco de Cristo. Nós falamos de uma geração que ela perdeu o desejo e a esperança daquilo que o Senhor disse. E quando nós olhamos para essa geração, nós precisamos entender que nós fazemos parte dela e que a nossa responsabilidade é guardar esse lugar dentro de nós. É olhar com esperança para aquilo que Ele disse. É permanecer na palavra que Ele falou. É não olhar para a esquerda e nem para a direita, mas estar com os olhos fitos em Cristo. Por quê? Porque Ele disse. E se Ele disse, há uma certeza, vai acontecer. E toda vez que eu tiro os meus olhos do Senhor, eu me distraio com coisas. Eu tiro os olhos de Cristo e eu não percebo mais o que Ele disse. E automaticamente a esperança que há em mim acerca das coisas que Ele falou ao meu respeito começam a ser disseminadas e desaparecer do meu coração. E sabe o que acontece nesse momento? Você começa a perder a esperança acerca daquilo que Deus falou ao teu respeito. E por que você perde a esperança acerca daquilo que Deus falou ao teu respeito? É porque você coloca alguma coisa no lugar da prioridade que Deus precisava ter na tua vida. Toda vez que Deus é a prioridade central das nossas vidas, é impossível que nós venhamos perder a esperança. Nós podemos passar situações difíceis, terríveis, circunstâncias aparentemente sem como dar um jeito na circunstância. Mas a nossa esperança, ela permanece no Senhor. Porque quando nós conhecemos o nosso Senhor, o nosso Deus, nós não caminhamos mais por aquilo que vemos, mas nós caminhamos por aquilo que ouvimos. Tem horas que Deus precisa nos cegar para que nós venhamos parar de olhar com os nossos olhos. Sabe aquele momento que você fala, eu não estou conseguindo ver nada? É um bom momento para você parar para contemplar o Senhor. Porque se você não está vendo nada, é porque Deus não quer que você veja. É porque Ele precisa que você pare de ver com os teus olhos e comece a olhar para dentro de você e ver a partir de dentro de você aquilo que Ele já disse que faria. Queridos, são dias de nós não ficar olhando para fora, são dias de nós olhar para dentro. São dias de nós olhar como estamos sendo construídos no Senhor. Quando nós oramos por uma igreja relevante, uma igreja que toque uma cidade, uma igreja que faça a diferença, nós não estamos orando para outros, nós estamos orando para nós mesmos. E toda vez que nós fazemos essa oração, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, nós precisamos ser moldados e mudados para que possamos entrar dentro da porção que o Senhor nos chamou para caminhar, dentro da porção que o Senhor nos colocou para desenvolver. E para isso é necessário olhos atentos. Para isso é necessário estar ligado no que o Senhor está falando. Nós podemos estar trabalhando em várias frentes, fazendo várias coisas, mas nós não podemos tirar o nosso coração do Senhor. Porque quando nós tiramos o nosso coração do Senhor, a esperança que temos também é retirada de nós.
E quando não há esperança, a nossa fé também, ela começa a morrer, porque nós não conseguimos mais olhar para aquele que disse. E nós não conseguimos mais ter fé naquilo que ele falou. Então são dias que nós precisamos guardar o nosso coração. São dias que as circunstâncias não podem determinar o nosso segundo passo. Mas o que tem que determinar o nosso segundo passo é a palavra que o Senhor nos deu. Pastor, qual é a palavra que o Senhor nos deu? A primeira palavra que o Senhor nos deu como igreja é que sejamos testemunhas dEle. E ser testemunha dEle é mostrar Ele para aqueles que ainda não o conhecem. Mas eu só posso mostrar a alguém que eu realmente acredito, creio e tenho a plena convicção e certeza de que Ele é real e verdadeiro. A Bíblia diz que mais bem-aventurados são aqueles que creram não vendo do que aqueles que viram. Se você crê, meu irmão, em tudo aquilo que Deus tem dito nesses dias, você é muito mais bem-aventurado do que aqueles que viveram nos dias em que o Cristo estava caminhando sobre a terra. Às vezes nós ficamos falando, né? Nós não fomos privilegiados de conhecer a Cristo. Poxa, como eu queria viver aquele tempo de ter andado com o Mestre, ter conhecido Ele. Só que a palavra ela diz para nós, vocês são mais bem-aventurados. Porque vocês não viram, mas vocês creram. E sabe por que nós cremos? Porque nosso coração queimou em algum momento com o Espírito que havia em Cristo, entrou dentro de nós e trouxe a consciência de um Cristo presente dentro de nós. É por isso que ele falou aos seus discípulos que estavam tristes, é necessário que eu vá, para quê? Para que o Espírito venha e traga a verdade dentro de vocês. É necessário que eu vá porque o Espírito que habita em mim ele tem que ficar e vir e habitar em vocês e deixar claro toda a verdade do Pai dentro de vocês. É necessário que eu vá para que esse mesmo Espírito que traz a consciência plena e a certeza plena e clara de um Deus todo-poderoso e presente no nosso meio venha e fira a vossa mente e o vosso coração para que vocês compreendam a largura e a profundidade de um Deus tão sublime e tão poderoso. Eu tenho dito que quanto mais nós tentar entender e compreender a profundidade do amor de Deus, mais distante de lá nós vamos estar. Quando nós descobrimos como fazer, Deus já está fazendo de outra forma. Eu brincava com um pastor, nós conversando sobre algumas coisas essa semana, e eu até brinquei com ele, ele falou, cara, descobri algo no Senhor assim tremendo, maravilhoso. Eu falei, então corre, porque Deus já fez outra coisa melhor. Porque Deus sempre está 1 quilômetro na nossa frente, irmão. Você acha, nossa, descobri o gás da Coca-Cola, Deus já inventou o Guaraná Jesus. Quando a gente pensa que descobriu alguma coisa, Deus já está lá na frente fazendo outra. É por isso que a palavra de Deus, ela diz que ela se renova todo dia, e nós precisamos ser renovados por essa palavra diariamente, para que nós não venhamos comer comida estragada. Nós não podemos nos alimentar das coisas que se passaram, ser pessoas, como é que fala quando fica olhando para o passado? Saudosista, nostálgico. Nós temos que ser pessoas que olham para frente, que prosseguem para o alvo. Senhor, foi bom esse tempo, mas o tempo que o Senhor disse para mim será muito melhor do que esse. Senhor, esse momento que eu vivi foi terrível, mas eu sei que todas as provações são para que eu cresça. Esses dias estão sendo difíceis, parece que eu vou morrer, parece que tudo vai acabar, mas eu sei que o meu Redentor vive. Por quê? Porque eu não estou olhando para o tempo presente, eu estou olhando para aquilo que Ele disse. Eu não estou preso ao que está acontecendo, eu estou ligado na palavra que me foi liberada. É por isso que a circunstância do dia não para a minha movimentação. Quando nós começamos a ver esse Deus e permitir que esse Espírito opere em nós e através de nós, nós começamos a ter uma percepção profética acerca das coisas. E nós começamos a viver a palavra profética de Deus para os nossos dias. O que Deus precisa é que nós tenhamos um coração alinhado ao dele. Senhor, o que isso vai fazer? Está nas Escrituras. Senhor, como que vai ser agora? Ele já deixou escrito. Os mistérios do Senhor são para aqueles que amam ao Senhor. Quem ama ao Senhor medita na sua lei de dia e de noite. Então quem ama ao Senhor tem a revelação dos seus mistérios. E como? Por meio da palavra do Senhor. Porque essa palavra libera tudo e traz conhecimento acerca de tudo aquilo que nos é permitido conhecer. Há uns dias atrás, a minha filha sentou comigo
E começou a me perguntar acerca de algumas coisas que estavam na palavra. A minha pequena, de 7 anos. Hoje mesmo ela começou o interrogatório na hora do almoço. Ela estava preocupada com Adão. Porque Adão ficou sem roupa. E ela começou a perguntar algumas coisas. Eu fui respondendo. Chegou um momento que eu não tinha mais resposta para dar. Aí ela olhou para mim: papai, você não vai me responder acerca disso? Falei: não, filha, porque eu também não sei. Mas você é pastor. Como que você não sabe isso? Eu falei: porque tem coisas que Deus revelou ao homem, tem coisas que Deus deixou escondido e não vai revelar a ninguém. E será que Deus vai falar para mim? Ele falou: talvez ele fale, filha. Mas para mim ele não falou ainda. Ah, papai, mas eu queria tanto saber. Eu falei: eu também, tem tanta coisa que eu queria saber. Nós às vezes queremos saber aquilo que Deus deixou oculto e escondido e nós ficamos relutando com aquilo e esquecemos do que temos que fazer naquele momento. E aí, porque nós não conseguimos descobrir aquilo, nós ficamos chateados com Deus, porque Deus não quis dar para nós o chocolate que nós queríamos. E aí nós perdemos a movimentação de Deus, perdemos o tempo de Deus. E depois nós temos que ficar voltando para consertar coisas, porque nós estamos preocupados com aquilo que ainda aconteceria. Querido, se preocupe em concretizar a palavra do hoje. Por quê? Porque a do amanhã já está pronta. A do amanhã eu vou vivê-la se eu estiver focado no Deus que já deu a palavra. Não se preocupe com o amanhã, porque cada dia pertence ao seu mal. Pode um homem acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça, pode um homem acrescentar um dia de vida à sua vida, pode um homem fazer com que a folha da árvore caia ou não caia, não pode. Então por que nós ficamos nos preocupando com o amanhã? Porque nós estamos aqui nessa noite preocupados com a segunda-feira? Irmão, descansa. Porque assim como o domingo pertence ao Senhor, a segunda também. E se você pertence ao Senhor, tudo o que Ele precisa fazer, Ele fará por você. Pronto. Confiança é isso, é descansar em meio à tempestade. Estava lá Jesus no barco, pregou para uma multidão, curou, fez milagre, operou maravilhas. E aí ele vai para o barco, os discípulos lá: nossa, o nosso mestre apavorou hoje, foi top. E de repente fecha o tempo, começa o mar a ficar furioso e o vento sopra e aquele barquinho começa a chacoalhar todo. Jesus estava lá dormindo tranquilo, porque ele tinha uma outra conferência logo à frente. Estava descansando. Os discípulos estavam apavorados, desesperados. Chega lá e fala: pô, brincadeira, hein, Jesus? Nós aqui sofrendo, preocupados, vamos todo mundo morrer, você dorme. Quem confia no Pai que tem, descansa na tempestade, irmão. Não fica preocupado. Jesus estava descansando porque ele sabia da palavra que ele carregava. E sabe o que é mais bonito disso tudo? Que é um Cristo puro, único, tem autoridade do homem, do primeiro homem formado. Ele olha para o vento, olha para a tempestade, olha para o mar e ordena que eles parem e tudo volta ao normal. Porque um homem regenerado, um homem santo, um homem que foi gerado a partir de Cristo, sem pecado, sem mácula, ele tem domínio sobre todas as coisas. Quando nós conseguimos compreender essas coisas, nós começamos a olhar para um Deus realmente verdadeiro. Você não tem como medir o tamanho de Deus. Você não tem como medir a extensão do poder dele. Você só precisa se sujeitar a quem ele é. Porque se você se sujeita ao senhorio de Deus, você vai conhecer o coração dele. Nós não conhecemos o coração de Deus perguntando todo momento. Nós conhecemos o coração de Deus se submetendo àquilo que ele já disse. Porque a revelação de Deus para os seus filhos está baseada na obediência da sua palavra. E o quanto mais obedecemos a palavra de Deus, mais conhecemos o seu coração e mais nos tornamos a sua imagem e a sua semelhança. Sabe por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Sabe por que Deus fez Adão desse jeito? É para que quando a natureza olhasse para Adão, visse Deus em Adão e se submetesse à ordem do Pai. Sabe por que Deus precisa restaurar a natureza dele em nós? Para que quando a natureza, as trevas olharem para nós, elas se submetam à palavra que carregamos. A autoridade está ligada ao quanto eu estou sendo gerado em Cristo e o quanto o caráter de Cristo faz parte de quem eu sou. Porque se eu permito ser desenvolvido pelo caráter do Cristo, a autoridade do Cristo também faz parte de quem eu sou. Porque ela está ligada à imagem e à semelhança do Cristo.
Aleluia. Feche os teus olhos. Ore ao Senhor comigo. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Nosso amigo Jesus. Ah, Senhor, no meu coração nessa noite é um coração de gratidão a Ti. De gratidão pelo que Tu és, de gratidão porque fui comprado, porque fui salvo, porque fui alcançado pelo Senhor. Gratidão, Senhor, porque Você me encontrou. Não fui eu que te escolhi, foi Você que me escolheu. Você que me achou no meio de tantas coisas e me levou para Ti, para que eu fosse salvo, remido, guardado para um tempo e para um cumprimento de um propósito. Pai, nós somos gratos a Ti. Gratos pelo Teu amor, gratos pelo Teu favor. Gratos porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Gratos porque nos deste o Teu Espírito. E esse Espírito nos ensina e nos instrui acerca de toda a verdade. Esse Espírito traz clareza nos lugares escuros. Esse Espírito nos leva a um lugar de arrependimento para que possamos retornar à condição, Senhor, de filhos. Ah, Senhor, nós somos gratos a Ti. E a minha oração, Senhor, nessa noite é que a nossa mente seja levada cativa ao conhecimento da Tua palavra. A minha oração, Senhor, é que Tu fales ao nosso coração, que Tu ministres ao nosso coração. Nós não queremos passar aqui um tempo, Senhor, somente, Senhor, porque somos religiosos pontuais desses dias. Não, nós queremos estar aqui porque queremos ouvir o que Tu tens para nós. Mas nós não queremos só ouvir, Pai, nós queremos praticar o que Tu tens dito. Então, que o ouvir nos leve ao desafio da prática, Senhor. Nos ensina, nos instrui, nos ajuda, Senhor, nos encaminha para esse tempo. Faz-nos entrar no Teu tempo, Senhor, para que possamos cumprir todo o Teu propósito. Não venhamos atrasá-lo e nem adiantá-lo, mas venhamos ser exatos assim como Tu és exato, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. Declaramos que Tu és Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Se alguém enfermo no nosso meio, eu libero uma palavra de cura neste momento. Que toda enfermidade seja curada. Se alguém aflito no nosso meio por decisões que precisam ser tomadas amanhã, Senhor, eu oro para que toda aflição do seu coração seja tirada agora. E o Senhor deixe claro para ele que Tu estás nos controle de todas as coisas. Se alguém no nosso meio, Pai, que está afastado de Ti e sente uma angústia no seu coração, porque não consegue se aproximar, porque nele ainda há um peso de acusação, eu digo a você, Satanás, que o teu peso de acusação caia por terra agora em nome de Jesus, porque em Cristo fomos resgatados, perdoados e regenerados, e que essa pessoa possa se assentar à Tua mesa, porque o Senhor a tornou digno deste lugar, Pai. Nós oramos, Pai. Nós declaramos o Teu senhorio, dizemos que Você é maior neste lugar, que o Teu nome é santo. Nós glorificamos o Teu nome, Pai. Nos instrui, nos ensina, nos corrige, nos leva a conhecer as profundezas do Teu coração, Senhor. Nos leva a conhecer os Teus desígnios e os Teus desejos para esses dias, para as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sente-se, querido. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas. Lucas 24. Treze. Não importam as circunstâncias. Diga para Ele. Adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias.
Diga! Adorarei somente a ti, Jesus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já está o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Aleluia! Eu quero falar nessa noite ao nosso coração sobre aquilo que vemos e aquilo que não vemos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que fala e nos ensina a ver além do visível. Ver além do visível está ligado a enxergar além do que a nossa alma está dizendo para nós. Ver além do visível está ligado a alguém que tem uma visão daquilo que vai acontecer e tem plena certeza de que vai acontecer mesmo não vendo aquilo que está acontecendo. Nós vemos aqui nesse texto de Lucas, que começa falando sobre 2 discípulos de Jesus. Eles iam para Emaús, eles estavam preocupados, eles estavam chateados, eles estavam decepcionados. E por que eles estavam decepcionados? Porque eles ouviram alguém falar por um tempo para eles que ele era o Salvador. E de repente se alguém morre, e de repente todo o chão, toda a estrutura que eles tinham montado de crença acerca daquilo que era dito por aquele homem se desconstrói na cruz. Mas o engraçado é que esse mesmo homem tinha dito a eles e deixado claro para eles que isso iria acontecer em algum momento. Eles foram tão abalados pela situação que eles resolveram se retirar de Jerusalém e ir para uma vila próxima, porque eles precisavam dar uma descansada na cabeça para entender tudo, para compreender o que estava acontecendo, para saber o que eles iriam fazer a partir daquele momento, porque afinal de contas, o que conduzia eles, aquele que era o rabi deles, morreu, foi assassinado, eles não estavam mais ali. A maior dificuldade que temos, irmãos, é nós conseguir acreditar naquilo que nos foi dito e predito antes, quando a nossa visão só vislumbra coisas contrárias àquilo que nos foi falado. A maior dificuldade que temos quando nós não estamos ligados no Senhor, quando o nosso coração não está alicerçado naquilo que o Senhor falou, quando o nosso coração não está firmado na palavra, é que nós sempre vamos olhar para aquilo que está às nossas vistas. Mesmo há 2 dias, 3 dias atrás, andando com o Senhor da palavra, caminhando com Ele, mesmo assim, após os acontecimentos, toda a fé, toda a palavra que tinha sido lançada sobre seus corações, por causa da circunstância, ela se tornou nula. Eu fico imaginando esses discípulos conversando entre eles, além desses 2, dizendo: pois bem,
Ele disse que ressuscitaria. Mas foi ele quem ressuscitou a Lázaro. Como que ele vai ressuscitar sozinho se ele está morto? Quem de nós vai ser o homem que vai lá orar para que ele ressuscite? Porque os olhos do homem vê como homem, mas os olhos de Deus veem como Deus vê. E sabe o que é engraçado disso tudo? É que Jesus tinha dito tudo a eles como aconteceria. Nós precisamos entender que nós podemos estar pegando a melhor onda dos nossos dias, surfando a melhor onda da nossa vida, tendo o melhor dia, o dia maravilhoso. Sabe aquele dia assim que você fala, uau? Sabe aquele dia que você senta assim no sofá, começa a olhar para cima e pensar, você fala, nossa, como aquele dia foi bom. E você começa a se lembrar daquele momento. Mas o que você precisa se lembrar, na verdade, não é do dia que foi bom, do que aconteceu naquele dia, mas é o porquê que aquele dia venha a existir na tua vida e fazer parte de quem você é. Porque todos os dias aqueles homens que caminharam com Cristo haviam sido profetizados. Os bons, os ruins, os que viriam. E nós ficamos apegados ao tempo bom, e em vez de nós olharmos para esse tempo bom e gerar esperança em nós, muitas vezes gera um espírito de murmuração. Poxa Deus, ontem eu estava surfando uma onda top, hoje só não dá nada. Como é que fala lá quando não pega onda, só fica remando? Está lá na prancha, não vem onda, não vem nada, mas ontem estava tão bom, o que aconteceu? E nós nos preocupamos em viver o dia de ontem, sem entender que a continuidade daquilo que foi dito ontem está no cumprimento do hoje, para que o amanhã venha a ser revelado, para que eu dê continuidade àquilo que Deus disse. E esses homens iam no caminho, e de repente o Cristo que disse que ressuscitaria após o terceiro dia, chega ao lado deles. O que me chama a atenção nesse texto é que, naquele momento que Jesus se aproxima, a Bíblia diz que os olhos deles são fechados, eles não percebem. Cara, eles viveram com Cristo 3 anos. Eles caminharam, eles comeram junto. Eles passaram momentos, porque aqui fala de 2 discípulos que andavam próximos a Ele. E de repente esse Cristo está ali caminhando com eles. Ele chega e pergunta, por que vocês estão tão atribulados? Queridos, quem tem uma visão profética das coisas, ela não vive o passado, ela vive o dia de hoje, construindo o presente que virá. Enquanto esses discípulos estavam chorando luto, Jesus estava celebrando a vitória da cruz. Eles caminhavam e lamentavam, e Cristo chega para eles, o que vocês estão lamentando? O que aconteceu? Como assim que aconteceu, cara? Você estava em Nárnia? Onde você estava quando tudo aconteceu? Mataram o nosso mestre. Penduraram ele no madeiro. Como assim você não sabe? Que mundo você vive? Pastor, como você pode dizer que as coisas estão boas, que Deus está fazendo? Se eu olho em volta da minha vida, só dá problema. O Brasil está terrível, está uma crise terrível. Como pode as coisas estar indo bem? Isso foi predito. Estava escrito que isso ia acontecer. Mas sabe qual que é a função da igreja? É celebrar o cumprimento da promessa. É celebrar o cumprimento da palavra. Eu vou celebrar essa crise? Não, você vai celebrar o Senhor que não vai fazer com que essa crise alcance você. Porque você está guardado e escondido no Senhor. Aos seus não falta. Aos seus Ele supre toda a sua necessidade. Nós paramos o caminho para lamentar. E nós não conseguimos perceber que Ele já cumpriu aquilo que Ele disse. Ele está no cumprimento da segunda parte do que Ele havia dito. Ele disse algumas coisas ao nosso respeito. E quando nós paramos em um lugar de murmuração, nós não conseguimos contemplar o que Ele já fez. Você pode estar correndo num dia, você decidiu, hoje eu vou correr no parque. Vou fazer uma corridinha, vou fazer uma caminhada, vou relaxar, olhar para esse dia lindo que está aí. E você sai de manhã caminhar no parque com a família, feliz da vida. E de repente no teu trajeto você pisa em cima de um prego.
Aí você fala glória a Deus pelo prego e continua andando. Não, você esquece tudo que você construiu na tua mente para sair, para passear, para passar um dia gostoso com a família. E você começa a xingar o prego e querer descobrir quem foi o incircunciso que deixou aquele prego no teu caminho. Quem foi o miserável? Um prego consegue tirar toda a construção de um planejamento bom que você tinha feito pela manhã. E por quê? Porque quando nós não estamos em Cristo, nós andamos por circunstâncias. Porque quando nós não estamos atrelados à palavra do Senhor, a circunstância pode ser grande ou pequena, ela nos para. Jesus havia dito para eles: eu vou ir. É necessário que eu padeça, é necessário que eu sofra, é necessário que eu apanhe, é necessário que eu vá para a cruz, é necessário que eu morra. Mas fiquem tranquilos. Porque assim como foi profetizado, no terceiro dia eu vou ressuscitar. O problema é que os discípulos, esses estavam para Emaús, outros tinham ido pescar. Outros tinham voltado, se escondido em algum lugar porque estavam com medo de morrer da mesma forma. O problema é que eles ouviram tudo isso, mas eles só ficaram com o olhar para o dia que aconteceu, o dia da crucificação. Eles esqueceram do que Deus tinha dito que faria a partir daquele tempo. E perceba que no texto aqui a reclamação dos dois. No versículo 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, ele morreu. Então tudo o que ele disse não passava de mais uma história. A gente tinha até uma esperança que ele cumprisse com aquilo que ele falou. Mas não aconteceu. E por que não aconteceu? Não aconteceu porque os olhos deles estavam focados somente no visível. Queridos, enquanto os nossos olhos estiverem somente focados naquilo que nós vemos, nós não vamos ver o que Deus está fazendo dentro. Na verdade, houve uma grande libertação naquele dia. Na verdade, Deus tirou uma grande multidão dos vivos e dos mortos debaixo de uma escravidão e os libertou de grades e de cadeias. Mas não era visível. E por não ser visível, aquele que coloca a sua esperança no visível não consegue entender o invisível. É por isso que a palavra nos exorta a dizer que a nossa esperança tem que estar em Cristo. A minha esperança não está na resposta positiva que você vai me dar, mas a minha esperança precisa estar no Cristo que disse que faria. Porque é essa esperança que me move. Ele era um profeta, era um cara legal, ele curava e expulsava demônio. Tinha visão, o cara era pontual no que falava, mas mataram. Ele morreu. Mesmo Jesus estando presente no ambiente, eles não conseguiam ver, porque os olhos deles estavam somente na dificuldade circunstancial do momento. Nós temos dias das nossas vidas, nós todos aqui, em que nós desenvolvemos aquele planejamento do dia, e nós encontramos um prego no caminho, e aquele prego acaba com todo o nosso planejamento. E Jesus chega do nosso lado e fala: o que está acontecendo? Lembra que nós conversamos pela manhã, quando você acordou, nós batemos aquele papo no café da manhã? Lembra daquilo que eu disse para você que nós íamos fazer junto nesse dia? Lembra que eu falei para você que nós íamos concluir hoje aquilo que nós tínhamos planejado esses dias todos? Como que eu vou lembrar se esse prego no caminho acabou com a minha caminhada? Não, mas eu falei para você que eu estou contigo. Não, você não está entendendo. O prego está doendo meu pé. Não, mas eu falei. Nós não conseguimos perceber a presença de Deus, o nosso lado, de um Cristo que alinha e nos dá destino, porque nós estamos preocupados com a circunstância. A única forma de Deus nos trazer de novo para um lugar de entendimento, para que os nossos olhos sejam abertos, Ele precisa nos lembrar daquilo que foi escrito. E como Jesus traz esse povo de novo para um entendimento acerca daquilo que tinha sido dito, como que Ele
traz o coração desses discípulos decepcionados com ele de novo para um lugar de entendimento. Ele vai para onde? Ele vai para a palavra. Ele não pegou os dois e falou: vem cá, vamos orar por você agora. Os seus olhos vão ser abertos nesse exato momento que eu vou orar e você vai me ver. Ele fala: lembrem do que foi dito pelos profetas. E a palavra diz que ele começa a dissertar tudo o que foi escrito pelos profetas. Ele começa a falar o que os profetas falaram acerca do Cristo. O que iria acontecer, como que ia acontecer, o que ia dar, como que ia dar. Esses homens param, começam a ouvir, começam a ter uma clareza daquilo que estava sendo dito para eles. Queridos, nós não podemos parar nas nossas murmurações esses dias, porque as nossas murmurações nos tiram do foco daquilo que Deus está fazendo. Jesus está do nosso lado dizendo: faça. Jesus está dizendo do nosso lado: ande. Jesus está do nosso lado dizendo: avance. Você fala: não, não posso, meu pé está machucado. Você pode estar sem pé, irmão. A tua perna pode ter sido arrancada, mas se Deus diz para você: avance, avance, porque é Ele quem vai te levar. A nossa confiança não pode estar na força do nosso braço. A nossa confiança precisa estar naquele que nos deu uma palavra. Os nossos olhos, a nossa movimentação nesses dias, a igreja desses dias, ela precisa ser profética. Ela precisa olhar a palavra de Deus, ela precisa caminhar no cumprimento dessa palavra. Ah, porque, poxa, veja bem, aconteceu aquilo, aconteceu, mas era necessário para que Cristo fosse revelado. Ai, porque mataram o nosso mestre, era necessário que ele morresse. Ai, Senhor, vai lá, Lázaro vai morrer. Deixa morrer, é necessário para que haja testemunho de Cristo, porque daqui 4 dias ele vai ressuscitar e todo mundo vai saber quem sou eu. Nós não compreendemos as coisas que não nos foram reveladas, é por isso que nós precisamos caminhar olhando para Ele. Nós queremos ter percepção de coisas que não nos foram reveladas. A igreja para em circunstâncias porque ela está ligada à momentaneidade dessa vida. Aqueles que têm uma visão profética, aqueles que caminham na palavra que Deus deu, eles não caminham na momentaneidade da vida, eles caminham o avanço na palavra que foi liberada, no recurso que Ele disse que já existe. Aí se a figueira não florescer, não tem problema. E se não der fruto na vida, não tem problema. E se não tiver gado no curral, não tem problema. Contudo, eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo: não é a circunstância que me para, só um me para, aquele que me faz avançar. As circunstâncias não podem parar a igreja do Senhor, somente o Senhor para a sua igreja. O que nós precisamos parar é de viver uma vida de murmurações, porque não fomos atendidos em algum pedido, em algum mimo que nós queríamos. Nós precisamos nos sujeitar ao Senhor da palavra. Poxa, Jesus, você morreu. A gente tinha esperança em você. A gente achou que a gente ia levantar um exército poderoso, como foi nos dias passados. Nós ia matar todos os romanos e ia tomar de Jerusalém de novo. E de repente você morre, você se deixa morrer. Não adianta nós conquistarmos guerras aqui fora, alcançarmos territórios aqui fora, se dentro de nós continuamos derrotados, escondidos e mortos. As maiores guerras e os maiores avanços que tem que acontecer é a partir de quem Deus está nos tornando por dentro. Não adianta nós lutar para conquistar coisas aqui fora se dentro de nós somos pessoas mortas, derrotadas e desesperançosas. Nós precisamos permitir que Deus trabalhe de dentro para fora em nós. Tudo que Deus faz é de dentro para fora. Tudo que Deus faz passa por processos. Eu estava sexta-feira em Araucária. Fui ministrar na igreja de um filho na fé meu de 20 anos atrás. E quando eu estava lá, que eu cheguei naquela cidade, eu comecei a lembrar de um monte de coisas que Deus tinha falado, que Deus tinha feito, que Deus tinha movido. Eu me lembro dos nossos cultos de sábado, que aquele moço, aquele pequeno moço lá, desse tamanho, ele esperava começar o culto para dar o perdido, para poder, porque não tinha outro caminho para cá, tinha que passar na frente da igreja. Ele esperava começar o culto para todo mundo entrar, para ele poder dar o perdido e não ir para o culto.
Eu me lembro que a minha irmã, a Raquel, ela ficava na porta escondida esperando ele passar. Ele baixava o boné e ia passar para ir rápido para ir embora lá. Ô, Timaia, onde você está indo? Não, estou indo embora, estou de bermuda. Não, pode entrar de bermuda mesmo. E nós conversando lá sobre algumas coisas, fazia tempo que já não conversava, hoje ele é um pastor. E ele falando de algumas coisas, eu comecei a trazer à memória aquilo que me dá esperança. E Deus começou a me fazer lembrar de coisas lá de 20 anos atrás. Falei, meu Deus, que bom, que maravilhoso. Eu achei um sarro que depois que eu preguei, ele pegou a palavra. E aquilo me surpreendeu. Porque eu achava que eu era mais ruim naquele tempo. Ele falou um dia, eu estava ruim, fui para o culto, procurei Isaías, falei, Isaías, eu preciso confessar um pecado. Eu falei, o que foi, Márcio? Ah, cara, eu estava essa noite assistindo o Cine Privé na Band. Naquela época tinha isso, quem é daquela época sabe. E ele falou, achei que ia me arrebentar, ia me moer de soco, ia me xingar, me chamar de vagabundo. Ele me abraçou com amor e falou assim, não, cara, Deus vai mudar a tua vida. Deus pode mudar essas circunstâncias, pode mudar a tua cabeça nisso. Queridos, a forma de movimentação de Deus, ela permanece. O que precisa mudar é o nosso coração. E quando eu comecei a pregar, ministrar naquela casa, olhar para ele, olhar para os filhos dele, eu alegrei meu coração, porque daqueles 35 pessoas que nós resgatamos do crime, do tráfico, cerca de 10 ou 12 morreram assassinados. Outros sobreviveram, e dessa turma toda saiu 3 pastores. E eu me lembro que quando o Márcio foi para a igreja, ele estava jurado de morte, e hoje ele é pai de 2 filhos e está pregando o evangelho de Deus. E se passaram 20 anos, o Senhor guardou a vida dele, o Senhor o escondeu. É porque, de alguma forma, Deus tinha levantado alguém, não eu, mas um povo juntamente, que começou a olhar para um lugar que ninguém queria olhar e parou de olhar para a circunstância. O engraçado disso tudo, irmãos, é que nós tínhamos uma reunião de sábado, culto de sábado, que tinha em média 5 jovens na reunião. E começou a vir os irmãos, começou a vir os de má fama. Começou a vir os assaltantes, ladrões, os bandidos para o culto. O culto começou a encher, tinha 30 irmãos, mas era tudo irmão, gente boa. Pastor, mas os 5 não vinham porque tinham medo dos 30. E no domingo tinha um pessoal que sentava do outro lado, porque tinha medo de sentar do lado de cá. O lado de cá era dos irmãos complicados, e lá era dos irmãos santos. E por que isso? Porque a igreja não consegue olhar como Cristo vê as coisas. Ela divide em vez de juntar. Ela separa, ela espalha em vez de trazer para perto. Ela não consegue amar porque a visão dela é que ela é muito boa para se sentar com aquele. E porque em algum momento ela perdeu a visão daquilo que Deus disse, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus disse que faria. Deus nos chamou para ser o quê? Para ser luz. E para ser o quê? Sal. Qual é a função da luz? Qual é a igreja? E quando chega a escuridão, por que a gente foge? Qual que é a função do sal? É pegar uma carne sem gosto e ser o sabor dela. Nós somos alcançados porque algum dia alguém parou no caminho para nos ouvir e para liberar algo de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Porque alguém no caminho parou para ouvir, para dizer, peraí, tem alguma coisa que pode mudar a tua vida, cara. Obrigado, Jesus! Nós não podemos sair do fundamento básico que somos chamados como igreja de fazer Cristo conhecido. Não adianta nós termos grandes revelações, saber de coisas profundas, inefáveis e perder a simplicidade do Evangelho. Perder a visão de mesmo Cristo estar do lado, nós não conseguimos perceber, porque a circunstância momentânea nos tirou do foco e do propósito que Ele disse.
Tinha 2 homens aqui que andaram com Cristo, mas não viram o Cristo. E por que não viram? Porque os seus olhos estavam totalmente carnais. Nós não vamos ter percepção e clareza daquilo que Deus falou para nós, olhando carnalmente nas coisas. A nossa alma sempre vai sinalizar para as coisas da alma. É por isso que todos os dias, querido, a tua guerra, ela é constante contra você mesmo. Você precisa sujeitar a tua alma ao senhorio do Espírito de Deus. É por isso que o Espírito da verdade precisa habitar dentro de nós, para que ele alinhe os nossos corações e a nossa visão, em detrimento daquilo que Deus está falando. Nós não podemos caminhar no passado, nós precisamos viver o presente e avançar para o futuro que Deus disse. Jesus estava num presente, ele estava celebrando, por quê? Porque o Pai concluiu o que disse que faria. Mas estava lá 2 discípulos vivendo o passado, chateado, mordido, porque tinham tirado deles aquilo que eles tinham como mais precioso. Querido, entenda uma coisa, às vezes aquilo que você tem como precioso para Deus é danoso. E muitas vezes a única forma que Deus vai ter de chamar a tua atenção é te tirando e te arrancando essas coisas. A Bíblia diz que numa casa de luto há mais sabedoria do que numa casa de festa. Porque numa casa de luto a gente para pensar a vida. Mas numa casa de festa a gente não está nem aí. Que não precise Deus chegar e começar a arrancar coisas de nós, para que nós possamos percebê-lo no caminho. Que não precise Deus chegar e arrancar coisas das nossas vidas, porque nós estamos andando dissolutamente sem vislumbrar e ver o que Ele está vendo. Sem entender o tempo, sem compreender a movimentação. O tempo que o Cristo havia dito eram 3 dias. E nesses 3 dias, se eles tivessem entendido, eles estavam esperando para uma festa e não para um tempo de luto. Tudo o que aconteceu era necessário para quê? Para que o Cristo fosse revelado. Para que Cristo seja revelado em nós, não será de outra forma, a não ser por meio de sofrimento e de dores. A Bíblia diz que Cristo aprendeu por meio daquilo que sofreu, quanto mais nós. Senhor, alinha o meu coração, muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de ver, muda a minha visão. Cara, então se prepare, você vai sofrer. Não tem como Deus mudar a tua forma de ver, não tem como Deus mudar a tua movimentação sem que você sofra. E por que eu e você sofremos? Porque nós somos muito carnais ainda. Porque nós clamamos por coisas nossas e não clamamos por coisas do Senhor. É porque a nossa intenção sempre está voltado à resposta daquilo que precisamos e não aquilo que Ele quer nos tornar. Vamos continuar no texto. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque à tarde o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo o partido lhes deu. Então se lhes abriu os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Por que Cristo no caminho precisou expor as Escrituras novamente para aqueles 2 discípulos dele? Porque eles precisavam retomar a esperança acerca daquilo que tinha sido dito. Queridos, você não vai retomar a esperança acerca do que Deus falou a teu respeito, chorando pelos cantos, reclamando, blasfemando. Você vai retomar esperança, confiança, a partir do momento que você se posicionar e entrar na leitura daquilo que Deus disse a teu respeito. A permitir-se ser tratado pela palavra do Senhor.
É interessante que eles falam, poxa, você viu que coisa doida? Ele começou a falar, explanar acerca das Escrituras e o nosso coração começou a queimar. Sabe o que estava acontecendo nesse momento? A esperança deles estava voltando, estava sendo acesa novamente. E quando Jesus percebe que isso acontece, Ele permite que os seus olhos se abram. E quando os seus olhos se abram, Ele sai da presença deles. Por quê? Porque Ele concluiu a obra para que Ele tinha vindo naquele momento. Como que está o nosso coração em relação àquilo que Deus tem falado? Nós estamos parados no caminho reclamando porque aconteceu alguma coisa que nós não prevíamos? Nós estamos preocupados, chateados porque alguma coisa saiu do controle daquilo que nós estávamos prevendo? Porque como eu desenvolvo a minha caminhada determina o resultado final. Como eu desenvolvo a minha obediência, a minha submissão naquilo que Deus disse, vai determinar o resultado final. E se o resultado final for ruim, não é porque a palavra mudou, é porque eu decidi andar nos meus caminhos. É porque os meus olhos saíram de Cristo e começaram a olhar somente para as circunstâncias. Nós precisamos compreender uma coisa, queridos, as circunstâncias, elas são momentâneas. E também são passageiras. Mas a palavra do Eterno é eterna. É por isso que o Senhor diz, olhe, foque, esquadrinhe o teu coração. Foque no que eu falei. Guarde o teu coração. Esconda o teu coração na palavra. Medite nela dia e noite. Gera paixão, desejo, amor pela palavra do Senhor. Tem dias que eu acordo angustiado. Assim, sabe aquele dia que você fala, eu não sei por que, mas eu estou ruim? Nem você sabe. E aí a Dani ela me conhece muito. A senhora olha para minha cara, você não está bem hoje, né? Eu falei, estou mais ou menos. Você acorda ruim, mal, chateado com tudo. Brabo com a luz, com o escuro, com tudo. Você está brabo com tudo, tudo é ruim para você. Sabe o que a gente tem que fazer esse dia? A gente não pode entrar no lugar de murmuração. A gente tem que voltar para a palavra. Traga à memória aquilo que me dá esperança. Porque nesse dia mau, o que vai me tirar daquele dia mau é a esperança no Mestre, da palavra que Ele deu para mim. E você já percebeu que a gente às vezes gosta de ficar nostálgico, ficar ruim? Esses dias atrás eu estava assim, estava ruim, passou a manhã ruim. A dona para mim, Isaías, vai para o quarto orar, cara. Por favor. Vai orar, você precisa orar hoje, está muito ruim. Eu sabia, mas eu não queria. Porque a gente é tão ruim que gosta de ficar ruim. E aí quando você vai para o quarto, você entra lá, você abre a porta. Você só diz a primeira palavra, ele entra no recinto. A vontade que dá é se bater, se jogar na parede e falar como eu sou burro. Eu perdi 6 horas do meu dia nessa briga comigo interna, sendo que ele estava me esperando somente eu entrar na presença dele para que ele tirasse isso de mim. Nós estamos perdendo tempo com murmuração, em vez de gastar tempo com adoração. E a gente vai para o quarto todo peitudo, agora eu vou cobrar Deus, vou falar para Deus isso, vou falar aquilo, porque não dá, eu estou chateado, Deus, por causa disso e daquilo. E quando você entra no quarto, você olha para ele, sabe? Não tem o que dizer, irmão. O que fazer quando ele vem? Não tem o que fazer. Você vai todo armado, ele desarma você, e ele te abraça com um abraço de amor. Ele fala, descansa, lembra do que os profetas disseram. Volta para Jerusalém. Volta para aquele lugar. Não fique duvidando da palavra que você recebeu. Não duvide daquilo que eu disse para você. O Senhor que disse a palavra é o mesmo que vai fazer ela se cumprir. Aí você sai daquele quarto, feliz e com vergonha. Feliz por ter sido abraçado, encontrado por ele, com vergonha da mulher, porque ela estava certa de novo. E mulher, irmão, é um bicho terrível.
Terrível. Ela olha para você e fala bem assim: viu? Aí eu respondo: eu vi e amei. O Luiz falou uma coisa: se você não ouvir a Deus, ouve a tua mulher, cara. Não é por acaso que Deus a colocou como ajudadora, fiel e idônea. Nós temos que parar nesses dias e olhar como nós estamos gastando o nosso tempo. Como nós estamos vivendo os nossos dias. Se Deus não te deu uma palavra para se mover para Emaús, fique parado em Jerusalém. E por quê? Porque você não deve se mover? Porque Ele vai passar 40 dias falando para você o que é o reino dele ainda. Ele vai passar 40 dias instruindo você acerca do que Ele tem para você, para que após você entender o que Ele disse, o Espírito venha sobre você e você se mova perante a palavra que Ele te deu. Não construa nada momentâneo, porque toda a momentaneidade da vida passa, traz tristeza, aborrecimento. Construa coisas eternas. Se envolva com o que Deus está fazendo. Nós perdemos tempo com a murmuração, nós perdemos tempo, nós tiramos a visão daquilo que é eterno, porque nós estamos murmurando por coisas que são passageiras. Nós perdemos tempo de estar com Ele, porque nós ficamos gastando nosso tempo com as coisas dessa vida, nos distraindo com as coisas dessa vida. Nós precisamos esses dias focar. A palavra disse que os dias seriam maus, mas Ele estaria conosco. A palavra diz que nos últimos dias muitas coisas aconteceriam. E porque você está preocupado? Ele disse que aconteceria. Então descanse, porque Ele também disse que nesses dias a sua igreja seria gloriosa. E se a sua igreja seria gloriosa, nós não precisamos parar ficando: poxa, ele morreu, hoje já são 3 dias. Entenda que ele morreu para um propósito maior, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E que quando ele ressuscitou, ele foi preparar um lugar. Por quê? Porque ele está vindo, não agora como um salvador, mas como um justo juiz. Como um leão que ruge. Cara, eu fico imaginando, esses dias eu vi um desenho, e eu tô doido para achar esse desenho. De um cavaleiro branco, todo musculoso, parrudão, forte pra caramba, com uma coroa, com uma espada gigante na mão. E estava escrito: Jesus, Rei dos Reis. Falei: uau! Esse é o meu Jesus, ele virá como leão, como o Senhor de todas as batalhas, como general, como alguém que já venceu. E aí eu me pergunto: por que eu perco tempo com as coisas dessa vida? Por que eu passo tempo, perco horas reclamando, murmurando? Ai, Senhor, por que não aconteceu? Porque não era para acontecer. Ah, Senhor, por que não está dando certo? Porque você não entendeu ainda, cabeção. Não é para dar certo. Ah, eu estou tentando, estou me esforçando. Então para de se esforçar. Vai para o teu quarto orar. Porque se nós formos para o nosso quarto orar, nós vamos entender o tempo das coisas, o momento e como devemos, como devemos caminhar e funcionar. Quando eles conhecem, quando eles percebem. E como que eles percebem? A chave está aqui. Eles percebem no momento relacional. No momento da mesa, do partir o pão, eles percebem que Cristo estava com eles. Você pode se perder por um tempo, mas se você voltar para a mesa do Senhor, entrar num lugar de relacionamento com Ele, você vai ter clareza do propósito de novo. O propósito não se perdeu, nós que nos perdemos o propósito muitas vezes. E nós só vamos ter clareza da movimentação e do propósito de Deus para as nossas vidas quando nós voltamos para essa mesa de relacionamento. Eu fico imaginando assim, eu fico viajando às vezes, irmão. Eu viajo, eu vou para Nárnia, às vezes eu entro no guarda-roupa. Jesus tinha que ter um jeito muito dele de partir o pão, porque não é a única passagem que fala sobre isso. Era algo muito dele, era algo assim muito doido que ele fazia. Mas eu fico feliz porque essa pergunta vai ser respondida naquele dia. Porque vai chegar o dia que ele vai partir o pão de novo e nós vamos saber como é que é. Jesus deixa claro aqui para esses homens, para os discípulos que caminharam com ele, que eles não deveriam se afastar de uma vida relacional.
As circunstâncias dessa vida, as momentaneidades da vida, elas não podem nos afastar de uma vida relacional com Deus. Porque a vida relacional com Deus nos protege de nós mesmos. Nos protege de uma vida de murmuração, nos protege de andar pelos nossos caminhos, nos protege de tirar os olhos de Cristo. Por mais que eu não queira, gere disciplina de relacionamento. Quem aqui gosta de correr 10 quilômetros todo dia, levanta a mão. Ah, você gosta nada. É de verdade que você gosta? Rapaz, parabéns, ora por mim. Ninguém gosta. Mas a Noêmia também. E por que ninguém gosta? Porque demanda esforço. Porque cansa. Porque sua. Porque não é fácil sair em dia de 5 graus e correr. Porque comer picanha mal passado com gordura é melhor. Mas é necessário. Um atleta precisa preparar o seu corpo para os desafios. Um atleta precisa entender que se ele não se preparar, ele não vai cumprir o objetivo dele. Então nós queremos fazer aquilo que gostamos, mas quando somos chamados a fazer o que não gostamos, nós queremos parar no caminho. Disciplina está ligado em eu fazer aquilo que eu não quero fazer, mas que eu preciso fazer. Não se gera uma vida relacional com Deus sem disciplina. Ai, pastor, esse negócio de religiosidade aí que tem que orar toda manhã, tem que orar de comer, isso é tudo religiosidade. Eu não oro mais de manhã, eu não oro mais para comer, eu chego em casa, deito e durmo, estou tranquilo, nem oro mais. Religiosidade. A disciplina é necessária para uma vida relacional. Se nós não tivermos disciplina no nosso relacionamento, nós mentimos quando dizemos que nos relacionamos com Ele. Porque toda disciplina leva a gostar daquilo que no começo era difícil. No começo ele não amava correr 10 quilômetros, mas depois ele gerou desejo e alegria pelos 10 quilômetros que correu. No começo, quando dava 7, ele olhava para o relógio e falava, meu Deus, ainda falta 3. Mas hoje, quando termina os 10, fala, eu tinha fôlego para correr mais 10. Disciplina nos leva a conhecer o coração de Deus. O cara que chega para mim e fala, cara, eu sou assim, eu sou livre, eu sou filho. Eu entro e saio a hora que eu quero. É nós. Eu tenho dificuldade com esse tipo de pessoa. Porque existe uma disciplina para entrar e sair da presença do Senhor, mesmo sendo filho. Para ter uma vida relacional, precisa gerar uma disciplina de mortificação da carne. Nós nos relacionamos muito bem com aquilo que nos gera prazer, mas com aquilo que nos diz que vai nos matar, nós temos dificuldade de relacionar. Eu não tenho problema nenhum em me relacionar com a minha esposa. É maravilhoso. Mas quando eu tenho que ir para a cruz, é problema. Porque tudo aquilo que não sustenta o desejo momentâneo da minha carne, gera para mim desgaste, gera para mim perca. E toda vez que eu vou para o Senhor, eu perco alguma coisa minha, para que seja colocado algo dele em mim. E eu só consigo ir para o Senhor se eu tenho disciplina relacional. Então essa conversa que eu vou a hora que eu quero, isso é papo furado, irmão. Se você não disciplinar a tua vida no Senhor, você vai se tornar alguém que vai entrar e sair, também não vai ser percebido. Porque uma vida relacional, ela parte de uma vida de disciplina. E depois de um tempo, dessa disciplina aplicada, nós começamos a ter esse relacionamento que gera um desejo de estar com Ele, mesmo sabendo que a gente vai levar um pau. Sabe aquele negócio? Eu estou indo, eu sei que eu vou levar um no queixo, mas vai valer a pena. Eu sei que hoje Deus vai pegar, vai me arrebentar, porque eu pisei na bola, mas é pai, é meu pai. Ele diz na sua palavra que aquele que ele recebe por filho, ele primeiro açoita, então faz parte. Mas eu só consigo chegar nesse lugar gerando disciplina. Não abra mão da disciplina espiritual. Não abra mão de ter um tempo para orar. Não abra mão de ter um tempo para ler a Bíblia. Até que isso seja gerado em você como uma vida relacional.
Pastor, mas não tem como a gente começar na vida relacional? Não tem, querido, é processual. Porque quando você gera uma vida disciplinar, de adoração, de leitura e de entrega, você vai passar a ter uma vida voltada a Ele. Todo lugar será um lugar propício para você levantar um altar de adoração a Ele. Mas passa primeiro pela disciplina. Essa conversa, essa super graça que tem sido pregada por aí é mentira. Ela não existe. Não vem da parte do Senhor. Se nós não mortificarmos a nossa carne, nós não faremos Cristo conhecido. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu só posso ser fortalecido por aquele que me comprou e que me tem para Ele. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque todas as coisas que eu posso porque Ele disse que eu posso e porque está dentro daquilo que Ele disse que eu seria. Não está ligado a quem eu sou, não está ligado aos meus desejos, não está ligado às minhas vontades, mas está ligado àquilo que Ele é em mim, para louvor da glória dEle. O que nós precisamos esses dias é trazer de novo o fervor nos nossos corações e ter esperança naquilo que Ele falou. Nós precisamos restaurar a esperança. Nós precisamos restaurar o desejo de estarmos juntos, o desejo de servirmos, o desejo de fazer, o desejo de cheirar povo. Sabe o que Deus ama, gente? Deus ama a gente. Deus ama povo, Deus ama pessoas. Deus não ama coisas, Deus ama pessoas. E nós precisamos ter esse mesmo amor, porque é só esse amor que vai revelar o Cristo. Não é o quanto temos de teologia, mas é o quanto temos de entrega em amor ao Senhor. Aquele cara que estava na cruz do lado de Jesus, ele não precisou fazer uma faculdade de teologia para descobrir que quem estava do lado dele era o Filho de Deus. Ele só olhou para o lado e falou: nós merecemos estar aqui, porque a gente fez tudo isso, mais você. Nós não podemos mais caminhar por meritocracia, nós precisamos caminhar pela palavra liberada do Senhor nas nossas vidas. Não é o quanto faço, mas é o que Ele já fez por mim. Não faça para ser reconhecido, obedeça, que Deus vai te revelar no tempo devido. O que Deus fez aqui através de Cristo no coração desses discípulos foi novamente aquecer no coração deles a esperança. Agora parece inconcebível para nós alguém que andou com Cristo, que caminhou com Ele, que viu tudo o que Ele fez, em um determinado momento, mesmo sabendo o que ia acontecer, tem o seu coração esfriado porque Ele morreu. Nós temos que tirar o nosso coração, queridos, de um lugar circunstancial. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver se os nossos desejos estão ligados com a vontade do Senhor. Porque se os nossos desejos não estão ligados com aquilo que é a vontade de Deus, nós seremos pessoas frustradas. Porque Deus não tem responsabilidade nenhuma com os nossos desejos. Ele tem responsabilidade com o propósito dele. Tudo que Deus faz e o trabalhar de Deus é para o cumprimento do seu propósito. E o que eu preciso fazer é abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades e entrar no propósito de Deus. O desejo desses homens era ir embora, largar tudo, chutar o balde. O desejo do Pedrão era voltar a pescar, viver a vida dele. Mas de repente Pedrão está lá pescando numa boa. Aparece aquele homem lá na praia, prepara um foguinho, junta umas pedrinhas. O peixe já estava lá, né? Porque quando Jesus chegou, o peixe pulou na brasa. Ele prepara um fogo, prepara uma comidinha, fica esperando o Pedrão. O Pedrão chega e fala: aí deu ruim. Porque sempre quando a gente apronta, a gente tem vergonha de chegar perante aquele que a gente aprontou. Pedrão chega lá, a mesa está pronta, está tudo arrumadinho. Ele senta, Jesus chega lá, serve ele. Começa a comer junto. Imagina só Pedro, que hora que ele vai pegar a cinta. Na minha época a gente aprontava de manhã, a gente ficava o dia inteiro fugindo, sumia do olho do pai e da mãe para não apanhar.
E o horário mais terrível é o horário do jantar, porque era obrigatoriamente todo mundo está na mesa. E a minha oração naquele dia era: Senhor, traz o espírito de esquecimento na cabeça do meu pai. Porque se ele lembrar antes de eu comer, eu apanho. Eu imagino que a sensação de Pedro é mais ou menos aquela: eu vou para a mesa comer com ele, mas ele vai lembrar. Ele vai lembrar e vai ter problema. Só que Jesus só lembra de uma coisa, lembra daquilo que ele havia dito. Porque tudo que aconteceu tinha sido falado. Ele olha para Pedro e fala: Pedrão, você me ama, cara? A pergunta que Deus faz para nós essa noite é se nós o amamos. Porque se nós o amamos, nós não vamos ter dificuldade nenhuma em abrir mão da nossa vida, dos nossos projetos, para viver a vida dele em nós. Porque se verdadeiramente nós o amamos, nós vamos parar de reclamar na caminhada e não vamos nem dar bola para os pregos do trajeto, nós vamos passar por cima deles, vamos continuar prosseguindo para o alvo de Cristo. A mesma pergunta que ressoou no coração de Pedro, nos ouvidos de Pedro, ressoou nos nossos corações essa noite: vocês me amam? Não, Deus, eu até amo, mas assim, eu fiz isso. Não perguntei isso. Eu perguntei se você me ama. Porque nós queremos chegar para o Senhor pedindo perdão, mas também justificando. Não é para justificar, é para deixar o teu coração desprendido e desarmado para que o amor dele entre dentro de você. Ai, Senhor, veja bem, pois é, foi difícil, não deu. A pergunta continua: você me ama? Porque se você me ama, apacenta os meus cordeiros. Se você me ama, faça o que eu quero que você faça. Se você me ama, se envolva naquilo que eu estou fazendo. A igreja de Cristo nesses dias precisa ter a percepção do que está acontecendo para se envolver naquilo que Deus está fazendo. Ah, pastor, parece que está tudo parado, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada porque você está olhando para o prego que você pisou no caminho. Cara, Deus está se movimentando, as coisas estão acontecendo, Deus está fazendo tudo no seu tempo, Ele não perde tempo para nada, Ele não perdeu tempo de nada, Ele permanece perfeito, Ele permanece preciso. Ah, eu não sei quando que vai acontecer. Então pare de olhar para as circunstâncias da vida e comece a perceber que você vai entender os tempos. Quando eles perguntam para Jesus: quando será que vai acontecer todas essas coisas? Quando será que o Filho do Homem vai vir? Quando vai ser? Quando vai ser? Fala: o dia eu não posso dizer para vocês, mas se vocês estiverem ligados no tempo e nas estações, vocês saberão que o tempo está se aproximando. A igreja precisa estar ligada no tempo e na estação do que está acontecendo, do que Deus está fazendo, para entender o quão perto Ele está de voltar. A igreja precisa voltar os olhos para Cristo nesses dias. Cara, faz um favor para você mesmo. Deposita no altar do Senhor. Faz um favor para você mesmo. Abre mão de algumas coisas nessa noite. Faz um favor para você mesmo. Tenha misericórdia de si mesmo. E entregue aquilo que você segura com tanta força. Deixa Deus acessar lugares do teu coração que você não permite. Porque são esses lugares que vão determinar o teu dia de amanhã e como você vai ser resposta para aquilo que Deus te chamou. Deus, Ele nos quer por inteiro. Porque Deus só pode agir inteiramente num homem que se entregou por inteiro a Ele. Você não pode se entregar de pingo em pingo, de gota em gota, você precisa se entregar por inteiro. Tem uma das leituras da palavra que mais me chama a atenção, é quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu hei de dizer para você. Se você for ler e estudar todo o contexto de Abraão, você fala: esse cara era maluco. Mas ele se move por meio do quê? De uma palavra. Ele não sabia para onde ia, não sabia o que esperava ele, não sabia o que ele ia fazer, não sabia o que ele ia construir, não sabia quando que ele ia ver a sua família de volta, não sabia de nada, mas ele creu. É por isso que ele é o pai da fé. O maior problema nosso é que Deus chega e entrega aquela palavra linda, assim do Senhor, e fala: você chora, você mistura catarro com ranho e se limpa todo. E depois você vai lá para casa e fala bem assim: ah, Deus, pois é, a palavra foi boa, mas como assim? Eu não estou entendendo, eu queria saber como que vai acontecer, porque assim, se eu souber, fica melhor, né?
Se eu subir assim fica mais fácil, porque daí eu sei onde eu vou pisar. Não é que eu não confio em você. Mas põe um degrauzinho, porque pisar no vazio é complicado. O Senhor sabe, o Senhor me criou assim, eu sou muito razão. A gente quer ensinar a Jesus, que nos criou, como que Ele nos criou. A gente quer dar uma aula para Jesus de quem nós somos. É engraçado isso. Essas horas que Jesus olha para nós e fica rindo da cara da gente, seu trouxa. Eu criei você, seu bobão, eu sei como é que você é. Você pode ser muito mais do que isso. Na hora que nós recebemos a palavra, a gente fica todo alegre, mas o cumprimento da palavra determina a submissão a ela, mesmo não sabendo aonde ela vai nos levar. Ah, mas para onde eu vou? Não me interessa. Mas então não vou, quem vai perder é você, bobão. Quando nós nos fechamos nas nossas perguntas, nós não vamos encontrar as respostas. E como que eu encontro a resposta? Na obediência à palavra que me foi dada. Se movimentando sem ver, mas caminhando na confiança de que Ele está gerando todo o recurso para concluir a palavra que Ele disse. Nós não podemos andar por vistas, nós temos que andar por confiança plena em Cristo. E a confiança plena está em andar naquilo que Ele disse e não naquilo que Ele nos respondeu. Sabe o que é mais engraçado? O tempo que vai passando, você vai relacionando com Deus, você vai conhecendo algumas coisas, depois você ri de você mesmo. Deus fala algumas coisas, você vai lá e começa a perguntar para Deus, e você ora 30 dias e Deus não responde. Aí você chama os intercessores para orar junto, porque você precisa de uma resposta. Não, porque Deus falou assim, mas eu sei que Deus falou, tenho plena certeza. Mas é que eu preciso de uma resposta. Cara, se você tem plena certeza, por que você precisa de uma resposta? Então eu orei 30 dias, mas eu estava assim entendendo que o irmão tem que orar comigo. Porque Deus fala com o irmão coisas inefáveis que não fala comigo. E aí o irmão começa a orar junto e fala, irmão, Deus falou alguma coisa? Não. Mas por que a gente é tão teimoso se Deus já falou, a gente só tem que obedecer? É que a gente quer uma resposta que agrade o nosso coração e que essa resposta se sujeite ao nosso tempo. Não, querido, é nós que temos que nos sujeitar à palavra que foi dada e nos sujeitar ao tempo que Ele determinou para que aconteça. Então, quanto mais você perguntar, menos resposta você vai ter. Mas quanto mais você obedecer, mais clareza do propósito vai ser gerado no teu coração e mais passos você vai dar mediante aquilo que Deus falou a teu respeito. Não seja um questionador, murmurador, seja alguém que se sujeita no caminho e entende que precisa voltar para Jerusalém, porque ainda tem mais. Esses homens voltaram para Jerusalém, voltaram para lá, se uniram aos outros e após os 40 dias eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que habitava o Cristo passou a habitar neles. E eu tenho certeza que eles não mais quiseram ir para Emaús, mas eles quiseram cumprir o chamamento que Deus tinha para a vida deles. Não caminhe pelo que você vê, porque o que você vê é momentâneo e passageiro. Não ande pelas circunstâncias da vida, porque elas sempre vão te levar para o mesmo buraco. Caminhe pela palavra de Deus, se sujeite a ela. Deus não deixa os seus padecerem. Deus não permite que os seus se percam. Cara, entenda que você é precioso para o Senhor. Você é tão precioso que o fato de você estar aqui me ouvindo é porque você foi escolhido por Ele. Ah não, eu aceitei Jesus bobinho. Foi Ele que te escolheu. Ah, porque teve um dia assim que eu sim fui movido, sabe? E eu fui lá para frente, levantei a mão e fiz a oração de confissão. E aí eu aceitei Jesus. Bobinho, aquilo lá só foi uma situação que Ele fez para te arrancar de onde você estava e te trazer para Ele, porque Ele te escolheu primeiro. O que é melhor escolher Ele ou ser escolhido por Ele? Eu prefiro ser escolhido por Ele, irmão. Porque quando nós somos escolhidos por Ele é porque já há um propósito e um plano dEle para as nossas vidas. Eu quero convidar você nessa noite a entrar nesse lugar, a não ter mais medo, porque o amor verdadeiro que vem do Senhor lança fora todo medo. Eu quero convidar você nessa noite a deitar no barco que está no meio de um mar agitado e descansar, porque Ele está no barco.
Eu quero convidar você a descansar nessa situação terrível que você está vivendo, porque Ele está no controle. Fica tranquilo. Vai cair o teto, fica tranquilo, não vai cair sobre você. Ah, vai morrer todo mundo. Você não vai morrer. Ah, porque está acontecendo com todo mundo do meu lado e eu acho que eu estou na linha, eu acho que vai acontecer comigo. Não, não vai, porque o Senhor te guardou para um tempo. Eu preciso entender o que Deus está fazendo. Ah, inundou tudo, todo mundo morreu afogado, mas você está vivo. Eu preciso entender quem eu sou, eu preciso ter clareza da minha identidade em Deus. E a minha identidade em Deus só é revelada mediante a minha obediência a Ele. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido com o meu Senhor, é que eu preciso obedecer e não perguntar. Se tem uma coisa que o Senhor tem ensinado a mim nesse tempo, é que eu preciso obedecer aquilo que Ele disse e não perguntar. E sabe por que eu não pergunto mais? Porque eu sei que eu não vou ser respondido. Eu até de vez em quando dou uma sentadinha. Dá aquela insistidinha, vai lá, Deus, então, você sabe, eu sei, Deus, que não é assim. Mas vai que hoje você está de bom humor. Vai que você resolve dar um chazinho para mim hoje. Não funciona assim, irmão. Deus é, em sua essência, Ele é pleno, poderoso e Ele sabe de tudo. Ele não se preocupa, porque Ele descansa em toda a sua criação. A palavra diz que Ele criou todas as coisas e Ele descansou após ter criado todas elas. E quando fala isso, não está preso a somente aquele tempo momentâneo, mas está ligado a uma eternidade, e tudo que precisava ser feito foi construído nele. Deus não está consertando as coisas porque Ele fez tudo perfeito. Nós estamos entrando em um caminho de regeneração para voltar à perfeição que Ele nos fez. É nós que estamos entrando, não é Ele que está voltando para fazer e consertar alguma coisa. Nós nos perdemos, nós nos desviamos, nós rejeitamos. Ele continua sendo perfeito. E é justamente isso que nós precisamos compreender. Não pergunte o porquê, se sujeite a não ser mais aquilo que você tanto pergunta. Ah, eu tenho medo, ame ao Senhor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ah, eu não sei o que vai acontecer no próximo passo, descanse, porque Ele está na direção de tudo. O que nós precisamos nesses dias maus é desenvolver um santo temor ao Senhor, porque um santo temor ao Senhor vai nos levar a um lugar de obediência. Ninguém obedece sem que primeiro tenha dentro do seu coração um santo temor ao Senhor. Ninguém obedece a um Deus do qual Ele não teme. Que nessa noite nós possamos dizer para dentro de nós, para os altares de orgulho que habitam em nós, e dizer para eles: calem-se e se sujeitem a Cristo. Se sujeitem ao que Deus está fazendo, ao que Ele tem dito e aquilo que Ele fará. Pare de chorar pelo que passou, irmão. Olhe para as Escrituras, porque existe uma palavra sobre você. Se você passou por aquilo porque era necessário, agora olhe para frente, porque há uma palavra sobre a tua vida. Se agarre nisso e construa mediante uma vida de obediência, uma vida de entrega ao Senhor. Se coloque de pé. As dificuldades dos processos geram em nós força e resiliência. Ninguém alcança força e resiliência sem passar por processos. Ninguém alcança musculatura sem se esforçar para aquilo. Ninguém vai para a academia e fala para o peso, eu quero ficar fortão. Não, você tem que levantar o peso. E isso é esforço, é resiliência. A dificuldade do processo, ela gera em nós força e resiliência e transforma um homem interior para manifestar o caráter do Cristo no homem exterior. Só é manifestado fora de nós aquilo que Deus construiu dentro de nós. Deus precisa construir dentro de nós substância. Deus precisa construir dentro de nós alicerces. Porque são esses alicerces e essa força que vai nos manter inabaláveis. E não inabaláveis na nossa força, mas inabaláveis na força do Senhor. Porque é nessa força que nós precisamos nos manter.
Não confie no seu braço. Não coloque a confiança na força do seu braço. Coloque a confiança no Senhor. Porque o teu braço pode te enganar. Os teus cálculos podem mentir para você. O teu trajeto pode ter alguma coisa que você não projetou. Mas os caminhos do Senhor são perfeitos. E se você entender isso, você vai conseguir ser pleno no Senhor e naquilo que Ele te chamou para fazer. Feche os teus olhos. Se tem algo que eu posso resumir em toda essa palavra, é que Deus precisa gerar em nós um coração obediente. Um coração não mais questionador e que vive perguntando, mas um coração que se sujeita ao que foi dito e espera o próximo passo. A minha oração é que Deus gere em nós o desejo de aprender a esperar. Que o seu caráter seja trabalhado e moldado dentro de nós. Que nós venhamos ser homens e mulheres resilientes, que permanecem, que persistem, que não tiram os olhos da cruz de Cristo, que não tiram os olhos da palavra que foi liberada. Pai, nós oramos essa noite. Nós oramos mediante a palavra que foi falada, a palavra que foi ministrada aos nossos corações. Nós não oramos os nossos achismos, o que pensamos, o que achamos, mas nós oramos mediante a Tua palavra, aquela que já foi profetizada e liberada. E nós oramos para que os nossos olhos sejam colocados e reposicionados nessa palavra. Nós oramos para que o nosso coração, o nosso sentimento saia de um lugar de reclamação, de murmuração. Saia de um lugar de pedinte e entenda que temos um Pai que conhece os seus filhos e não os deixa faltar coisa alguma. Leva-nos para um lugar realmente de filiação. Que nós possamos compreender, Pai, quem Tu és. Possamos ter o conhecimento e a experiência de um amor tão grande e sublime. Tira de nós as perguntas desnecessárias e coloca em nós um coração disposto a ouvir e obedecer a Tua palavra. Tira de nós os achismos, tira de nós as nossas certezas, as nossas verdades que são mentiras, Senhor. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que nos prende em nós mesmos, nos nossos questionamentos, nos nossos desejos e vontades e nos coloca em uma confiança plena em Ti. Arranca dos nossos olhos as escamas, faz voltar a queimar no nosso coração de novo, Senhor. Faz voltar a queimar o nosso coração de novo, meu Deus, a esperança pela palavra que foi liberada e que nós possamos nos levantar de onde paramos, de um lugar de murmuração e retornar para Jerusalém, aonde o Senhor disse que deveríamos ficar até que fôssemos cheios do Teu Espírito, Senhor. Ah, Senhor, nos leva para este lugar, para um lugar de esperança, para um lugar, Pai, em que nós vamos descansar, esperar em Ti, para um lugar de submissão à Tua palavra, para um lugar de processos e de uma vida disciplinar na Tua presença, Senhor. Leva-nos para este lugar, porque somente este lugar pode nos tornar os homens e mulheres que estarão prontos para cumprir a palavra que foi liberada. Somente um lugar que está guardado em Ti, somente um lugar dentro do Teu coração, Pai. Nos leva para este lugar, Pai, porque este lugar nos guarda de nós mesmos. Este lugar nos livra de uma vida de murmurações. Este lugar nos esconde, Senhor, da nossa vida, dos nossos desejos. Este lugar deixa claro para nós que o Teu plano é perfeito, é melhor e é o que precisamos para viver, Pai. Neste lugar nós somos desconstruídos para que o Cristo seja revelado em nós, Senhor. Neste lugar de entrega, nós nascemos para o Teu plano, para a Tua vontade, para o Teu propósito. Se estamos aqui é porque o Senhor nos escolheu. Se estamos aqui é porque fomos achados pelo Seu amor. Se estamos aqui é porque o Senhor nos encontrou. Então, por favor, Senhor, não permita que a nossa estupidez nos faça nos perder no caminho, Pai. Não permita que a nossa arrogância, que o nosso orgulho, que a nossa guerra interior nos leve para os caminhos que não são os Teus. Não permita que nós venhamos atrasar o Teu tempo em nossas vidas. E não permita que nós venhamos adiantar o Teu tempo nas nossas vidas. Mas traz em nós uma clareza para que haja exatidão de movimentação, para que haja exatidão de caminhada, para que não venhamos adiantar o processo e nem atrasá-lo, mas sejamos exatos naquilo que o Senhor falou, Pai.
Por mais que a nossa alma grite, por mais que nós estejamos angustiados, por mais que nós estejamos preocupados, por mais que nós estejamos, Pai, gritando por dentro, nós queremos orar e dizer: Senhor, nós queremos sujeitar-nos à Tua vontade, Senhor. Nos sujeitar ao que Tu tens dito a nós, nos sujeitar à Tua palavra. Nós queremos descansar em Ti, por mais que dentro de nós há borbulhos, por mais que dentro de nós há uma guerra violenta sendo travada, mas nós queremos, mediante o Teu Espírito e a força do Teu poder, descansar em Ti, Senhor. Porque não é pela força do nosso braço, é pelo Teu Espírito, Senhor. Na nossa força nós não conseguimos, na nossa força nós caímos, na nossa força nós construímos segundo as nossas medidas, mas na Tua força nós fazemos a Tua obra, construímos o Teu padrão, fazemos as medidas exatas, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda nesses dias. Encontre em nosso coração um lugar em que possa habitar a Tua verdade. Encontre em nosso coração um lugar, Pai, desejoso por ser trabalhado e tratado pelo Teu Evangelho. Encontre em nós um lugar, Pai, que seja disposto a se sujeitar a uma palavra, por mais dura que ela seja, mas entendamos que ela vai trazer alinhamento sobre as nossas vidas. Vai trazer vida na vida, Senhor. Que nós possamos experimentar da Tua vida nesses dias. Que nós possamos viver esta vida nesses dias, para que haja em nós abundância de alegria e vida, porque essa abundância de alegria e vida só vem de Ti. Não estão nas coisas, não estão nas circunstâncias, não estão em pessoas, mas estão somente em Ti, Senhor. Porque Tu és a vida, Tu és a vida, Tu és a vida. Tu és a plenitude da vida, Tu és o tudo, Tu és todas as coisas. Ah, Senhor, Tu és tudo, Pai. Tu és tudo, Senhor. E nós só precisamos de Você, Jesus. Só queremos Você, porque se nós tivermos Você, tudo nós temos, Senhor. Nós temos a totalidade de tudo que precisamos. Ah, Senhor, nos leva neste lugar. Não permita que nos desviemos, Senhor, dessa estrada, mas que os nossos olhos estejam fitos em Ti. Que as distrações saiam, que as distrações caiam por terra, e que nós venhamos caminhar focados naquilo que Você falou. Em o nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor. Perdoa, Pai, a nossa teimosia. Perdoa, Senhor, o nosso coração duro. Perdoa, Senhor, os nossos questionamentos. Perdoa, Senhor, a nossa arrogância. Perdoa, Senhor, a nossa movimentação manca. Mas nos coloca, Senhor, nas Tuas medidas. Nos coloca no Teu padrão. E nos faz enxergar que a Tua palavra continua se cumprindo dia após dia, Senhor. E que nada mudou, porque Você continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Tudo está no controle das Tuas mãos. Tudo está debaixo do Teu controle, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Abraça essa pessoa aí que está do teu lado. Antes de nós ir para casa, dê um abraço bem gostoso nela. Abençoe ela. Libere uma palavra de bênção sobre a vida dela. Pai, nós abençoamos as semanas dos Teus filhos. Abençoamos tudo que eles vão fazer. Abençoamos os negócios, abençoamos o trabalho, abençoamos os estudos, abençoamos a família, abençoamos o relacionamento, o casamento, abençoamos tudo, Senhor. Tudo que os Teus filhos farão, nós abençoamos, para que tudo glorifique o Teu nome. Dá a eles sabedoria, graça, revelação. Dá a eles paciência, longanimidade e temperança, para que façam tudo e em tudo façam o Teu nome conhecido. Seja conosco no caminho da nossa casa, seja conosco nessa semana no nosso trabalho, e que em toda chance e oportunidade nós podemos Te fazer manifesto e possamos dar testemunhos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vá na bênção, querido. Vá em paz, que o Senhor seja contigo em tudo, em nome de Jesus.